Quem deve batizar? Porque estava rolando uma polêmica esses dias aí sobre, mais uma vez, o Pablo Marçal ter batizado pessoas, influencers e tal. Muita gente, alguns pastores, veio a público dizer que Pablo Marçal não tem autoridade para batizar ninguém. Existe alguém específico que tem uma autoridade para batizar pessoas? Quem tem essa autoridade para batizar a pessoa que deseja ser batizado após ter ouvido o evangelho? Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo mundo sempre pregou que o ide é geral. Se o ide é geral, a comissão, a grande comissão, é geral, é para todos. E aí vem o Martinho Lutero resgatando o sacerdócio universal de todos os crentes e tal. Se o ide é geral, por que a gente teria que pensar que o batismo não é geral? A possibilidade de batizar não é geral. Então vamos pensar, né? Eu estou num contexto, numa missão, e aí eu prego para você, você é de uma fé diferente, você começa a caminhar comigo, e você entende que você pode ser um cristão, e eu não sou pastor, eu sou diácono, eu não sou pastor, eu sou obreiro, eu não sou pastor, eu só sou crente da igreja. E não tem ninguém lá. Mas por que eu não deveria te batizar? Por que é que eu não deveria te batizar? Então, posso batizar sim, tá certo. O cristão pode batizar sim. Óbvio que se ele participa de uma estrutura, até porque na comunidade, eu sou um homem da igreja. Então, na comunidade, a gente tem muito mais estrutura para ajudar quem está se convertendo. Então, eu preguei para você se converteu. Geralmente, eu vou convidar você para participar da comunidade que eu faço parte, a comunidade de fé. Lá na comunidade de fé que eu faço parte, eu tenho um pastor, tenho um líder, tenho uma data para fazer o batismo que, igual você se converteu, tem outras pessoas pregando para outras pessoas se convertendo. Então, a gente ajunta todo mundo, explica o que é o evangelho para ficar mais fácil, chama todo mundo para um dia só para explicar como é que funciona o evangelho, como é tal. E vamos marcar o dia do batismo, e nesse dia, se nós temos uma liderança, então é normal para mim que o pastor faça esse batismo. Tá tudo bem. Mas isso é por uma questão eclesiológica. Porque, biblicamente, se o ide de Jesus é para todo crente, ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura, é só o pastor? Não. Não, é para todos. Qual é a sequência do texto? Batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o ide é para todos, o batizando também é para todos. Então, eu acredito e defendo que o batismo, o ato de batizar, não é privilégio apenas pastoral. Embora, espera-se numa comunidade que o pastor que tem ali está dando a vida pelo trabalho, vive para servir e tal. Então, é normal que ele faça o batismo. Eu me lembrei do didaquê. A gente fala né? Mas o didaquê é uma palavra feminina no grego, respeitando aqui a gramática. Mas lá no didaquê é o quê? Um documento dos primeiros cristãos da Síria. E a Síria é a segunda igreja. A primeira igreja de Jerusalém, a segunda igreja é a igreja de Antioquia. Lá na Antioquia, lá na Síria, e esse documento é datado, você precisa dar um Google aí, mas é entre o ano 80 até o ano 120, alguma coisa por aí. É um documento antiquíssimo. Possivelmente os apóstolos, os últimos que morreram, tipo João, tiveram conhecimento desse documento. Então é um documento seríssimo. Você dá um Google aí, você baixa o PDF do didaquê em português. No didaquê, ele fala o seguinte: ele não diz que só os pastores podiam batizar, ou só os bispos podiam batizar, ou só os apóstolos podiam batizar. Ele não trabalha essa questão. Ele fala só o seguinte, que o batizador, ele tinha que guardar um jejum de 3 dias, total, antes de batizar alguém. E o batizado também tem que jejuar 3 dias, um jejum total antes do batismo. É o que ele fala. E o batismo poderia ser feito preferencialmente em água corrente. Se não houvesse água corrente, podia ser em água parada. Se não houvesse água parada, podia ser por efusão. Manja como é que é batismo por efusão? É diferente da aspersão. A aspersão você espirra água no candidato. Sim. E a efusão você derrama a água. Você pega a água e joga por cima. Joga por cima. Tipo assim, bastante água na mão, você joga 3 vezes na cabeça do candidato. E se não tiver água nem para fazer batismo por efusão, podia até ser por aspersão. Isso é o documento da igreja, que é o didaquê. Mas ele não que eu me lembre, não estou lembrando que ele trate de que só pastores, por exemplo, podiam fazer o batismo. Parece que há essa liberdade. Na pandemia eu vi um batismo de alguém que estava evangelizando na rua e tinha uma pessoa dentro do portão. Ele evangelizou essa pessoa que estava dentro do portão,
pessoa entregou a vida para Jesus e ele fez o apelo para a pessoa querer se batizar. A pessoa falou que aceitava se batizar, então ele pegou um copinho de água, ele pegou uma água, colocou dentro do copo descartável e derramou sobre a cabeça da pessoa. Esse batismo serve? É muito difícil estar numa posição e ter que julgar uma coisa que você não conhece a motivação, não viu, né, não sabe. É difícil. Pode ser que valha. Pode ser que valha. Porque, levando em conta o que eu falei aqui do Didaquê, o que a Bíblia diz lá em Marcos, o batismo é coisa séria, é coisa importante, né? No contexto da pandemia, a gente não podia tocar em ninguém, a gente não podia ver, a gente não podia... A pessoa pediu o batismo. Então, eu não estou dizendo que vale. Eu estou dizendo que pode ser que sim. Pode ser que sim. Só Deus para julgar esse tipo de atitude. Pode ser que quem mergulha no rio de água corrente, mergulha e levanta, mas não nasce de novo. E às vezes quem recebe um copinho de água na cabeça acaba nascendo de novo. A pessoa que está hospitalizada entre a vida e a morte, ela pede o batismo. E ela está numa UTI. Se ela não pode ser desligada dos aparelhos para ir lá na piscina, como que faz? Pastor, então o senhor é aspersionista? O senhor crê no batismo por aspersão? Não, eu sou imersionista. Eu creio no batismo por imersão. Eu estou dizendo que numa cláusula, numa exceção, assim como o ladrão na cruz nem foi batizado e é salvo, numa exceção, a gente está tratando das exceções. Regra é regra. O batismo tinha que ser em água, por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o pastor puder batizar, é muito interessante, porque já imprime essa ideia de autoridade espiritual, de estar ali, eu tenho uma liderança que cuida de mim, que me pastoreia e tal. Mas isso não é mandamento. Qualquer crente pode batizar qualquer pessoa. Mas a crítica de muitos pastores sobre o batismo do coaching, que falei anteriormente, é sobre esse avanço de muitos influencers, de muitos coaches na igreja, e eles não têm uma igreja, uma comunidade de fé para recomendar essa pessoa a frequentar. Pode ser que o coach vá lá, batiza a pessoa e depois vai deixar as pessoas dispersas. Então foi uma das críticas dos pastores. E está vendo muitos coaches hoje que está tendo essa vertente bíblica, eles pregam no meio das palestras deles e as pessoas acabam procurando eles para batizar. Esses pastores que criticam não têm razão nisso? Para onde essas pessoas vão congregar depois? Qual comunidade de fé elas vão procurar? Então, essa é uma abordagem que eu faria diferente. Porque o que você levantou é importante. É importante. Tá, você está batizando. A pessoa vai viver do que agora? Espiritualmente. Ela vai ser nutrida como? Espiritualmente. Ela tá conectada em que momento no corpo? Como é que funciona? Porque é no corpo de Cristo que a gente aprende, é no corpo de Cristo que a gente cresce, é no corpo de Cristo que a gente se decepciona e cresce, porque para crescer tem que ter decepção. É no corpo de Cristo que a gente ouve sim e não, é no corpo de Cristo que a gente aprende como fazer e o que não fazer. Se essa pessoa não está conectada realmente a uma comunidade, é muito complicado, porque é onde tiver 2 ou 3 reunidos, porque tem todo um discurso alinhado na Bíblia para a comunidade. Eu não vou me arvorar aqui para dizer tá certo, tá errado, porque eu sou contra, eu sou a favor. Eu não tenho as informações, eu não tenho as ferramentas. Quem é que garante que esses influencers não estão num grupo do WhatsApp onde ele fala, vamos lá, me fala onde você mora. Eu moro em tal lugar. Beleza, segue o WhatsApp aqui desse pastor, conversa lá com essa igreja, fala que você ouviu o evangelho comigo, que eu te batizei e que você vai seguir lá. Entendeu? Agora mesmo, antes da gente conversar, eu estava falando com um pastor, bispo, ele é bispo. Foi um dos bispos mais influentes do Brasil, saiu da comunidade onde ele fazia parte, não sei o quê. E aí eu estava conversando com ele, e ele estava falando de um trabalho aí que a gente faz. Ele falou assim para mim, poxa, essa pessoa aqui, ele mora em Campinas. Sua igreja não é em Campinas? Eu falei, vou pedir para ele para sua igreja. Tá, mas o assunto nem é esse, por quê? Não, porque eu preguei para ele se converteu, não sei o quê, ele é de Campinas. Então ele vai congregar na tua igreja. Então quem garante... Isso aconteceu agora antes da gente vir para cá. Então quem garante que esse coach não faça isso? Não dá para saber. O senhor falou, eu lembrei, esses dias eu estava aqui na Lagoinha Santo André com o pastor Tony Meirelles, que é um pastor amigo meu. E aí ele estava me mostrando no WhatsApp pessoas que participaram de uma mentoria com Paulo Vieira, que congrega na Lagoinha Alphaville. Após participar da mentoria com Paulo Vieira, a equipe do Paulo Vieira recomendou igrejas
Para as pessoas que participaram da mentoria, ó, eu recomendo essas O igrejas Thiago Brunet aqui. faz isso. O Thiago Brunet é um coach que estourou no Brasil e tal. Ele vai, como chama? Conferência Destino. Ele falou pra mim, ele falou, cara, tem conferência que tem milhares de pessoas que se decidem por Jesus. Aí eu indico as igrejas. Ó, aqui nessa cidade tem a igreja tal, que ele faz em várias capitais, né? Nessa cidade tem isso aqui, tem isso aqui. Eu, pessoalmente, não vejo problema se o Thiago Brunet, por exemplo, batizasse pessoas. É que o Thiago Brunet já é pastor, é outra pegada, né? Ele é um pastor reconhecido, tal, consagrado. Mas, por exemplo, se ele batiza pessoas, lá em Curitiba, ele faz lá um trabalho, a pessoa se converte, quer se batizar? Quero. Crê que Jesus Cristo é o Salvador? Creio. Confessa ele como Senhor e Salvador? Confesso. Se compromete a viver com base no Evangelho, como me comprometo, tá bom, então baseado no seu depoimento de fé, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terminou. Fala, você mora em Curitiba, né? Ó, vou te indicar umas 4 igrejas aí, vai visitar, ora a respeito, Deus vai te direcionar, amém. Amém, eu concordo com esse trabalho. É a multiforme graça de Deus também, né? Exatamente.